Pois é, a gente está aqui falando das consequências jurídicas e o Dr. Carlos Bermudes já adiantou também o quanto isso pode impactar psicologicamente uma família que revive toda aquela dor, né, Alexandre? Boa tarde. Boa tarde. Com certeza, essa situação faz com que você acaba revivendo, né, todas essas lembranças e de um modo ruim. Porque você pode lembrar de uma situação como uma tragédia, uma perda, de um modo a elaborar isso, de um modo melhor, de um modo mais saudável. Nesse caso é algo ruim. Por quê? Além da cena de ter perdido a Marília Mendonça, se tornou algo obscena, ou seja, para além da cena ficou obsceno, mostrando algo que não precisava ser mostrado nem deveria. Então a gente está até aqui conversando e discutindo sobre isso ser legal ou ilegal. Mesmo que seja ainda não ilegal, é imoral. Então tem aí algo que fere a condição moral do outro, fere a dignidade humana, fere os direitos, né? Então, de alguma forma, a gente percebe quanto isso pode ser prejudicial para a família, fazendo com que reviva essa cena. Mas é claro que a Marília Mendonça tem uma família de milhões de pessoas. Então, isso faz com que a gente veja o quanto isso pode ser, de alguma forma, ruim, provocar sintomas ruins e assim fazer com que essa memória dela seja revivida por causa desse compartilhamento de uma forma dolorosa. Sem contar que ela deixou um filhinho, esse filhinho já está crescendo, ele começa aos poucos a entender as coisas, né? Isso também pode trazer um outro impacto? Sim, porque a mãe dele, ela é uma pessoa muito importante e às vezes ela tem sido tratada como objeto. Quando você compartilha uma foto dessa e você vê alguém que você ama sendo compartilhada dessa maneira, de um modo obsceno, isso faz mal para a família e para o filho, que também de alguma forma, pode estar envolvido ou ter acesso a isso, talvez futuramente, né? A essas imagens, querendo ou não. Às vezes alguém compartilha com ele e ele não estava preparado ou não tem esse desejo, mas enfim. Então, de fato, a criança, não importa a idade, ela acaba compreendendo as coisas, sentindo as coisas e esse processo de luto, ele pode ser ainda mais doloroso por causa da perversidade do outro. E aí, num momento como esse, Alexandre, uma pessoa que luta contra uma dependência química ganha uma repercussão e de forma tão negativa, isso pode contribuir para que ela se afunde ainda mais? Pode, porque geralmente a gente tem as dependências químicas, álcool e outras drogas, porque a gente busca, por causa de alguma angústia, ansiedade, uma fuga da realidade. Você está passando por momentos tão difíceis, ou você está vivendo algum transtorno como a depressão, transtorno de ansiedade, ou algo assim, uma melancolia que faz com que muitas vezes você recorra ao uso de drogas para tentar anestesiar um pouco dessa dor da existência. E quando você acaba vivendo situações em que você se sente exposto ou exposta, que você se sente ridicularizado, que você se sente ali de alguma forma ofendido, e você tem até a sensação de que aquilo ali não tem mais retorno, que agora minha vida e minha carreira, né, podem estar prejudicadas por causa disso. Então, tudo isso pode agravar situações de transtorno, de dependência. Então, falta muito, nesses casos, a questão do respeito, né? A própria palavra respeito, né, vem de olhar de novo. O res é fazer de novo, né? Então, o respeitar é você ver de uma forma e antes de você agir, você olha de uma outra forma a mesma coisa, antes de você tentar qualquer coisa que possa fazer mal a alguém. E a falta da empatia, no caso da Marília Mendonça, do Fábio, enfim, a falta de empatia também é um grande problema para a convivência, porque a gente corre o risco, sem empatia, sem se imaginar no lugar do outro, a gente corre o risco de fazer coisas obscenas que podem fazer muito mal para o outro. E é essa a intenção de quem faz isso, né? É pegar justamente o ponto mais frágil dessa pessoa e porque coisa boa não é, bem intencionado não é. E a gente se pergunta, isso dá prazer para essa pessoa? Né? O que move uma pessoa a fazer uma maldade como essa? Para algumas pessoas, infelizmente, sentem algum prazer com o mórbido. Porque quando a gente vê, por exemplo, um acidente de trânsito e tem alguém que tem uma vítima, alguém que teve se machucou, pode reparar, quando passam os carros, eles começam a passar devagar. Mesmo quem não tem esse prazer por ver isso... A curiosidade do que está acontecendo. Exato, porque você quer identificar quem quer saber se é algum conhecido, porque você quer ver como ficou, você se coloca no lugar da pessoa, imagina se fosse eu, né? Você quer ver um pouco aquilo ali, tem isso, né? O problema é quando você tira prazer disso.
aí sim é um grande problema social, é um grande problema cultural, é um grande problema na relação com as pessoas, porque imagina alguém que tem um prazer com essa morbidade, com a questão da morte, né? Então, é muito importante que isso seja tratado da forma que precisa ser, tanto no caso da lei, quanto num caso também psicológico e social, porque isso pode gerar grandes consequências. Alexandre, nosso tempo já está acabando, mas eu queria que você deixasse aquele recado, porque a gente imagina que a gente vai tendo mais maturidade, mas tem muitos adolescentes que recebem, às vezes, sejam nudes, seja uma foto de um acidente, de uma tragédia como esses que estão circulando aí da Marília Mendonça, como que os pais podem levar essa informação até os filhos, de que isso não é legal e que isso, inclusive, pode ser crime? A primeira coisa é você orientar o jovem que ele não deve, de modo algum, compartilhar ou armazenar. Então, nem compartilha, nem guarda no seu celular. É falar abertamente, meu filho, isso é crime, não pode. Claro, já entendem tudo, e se não entender o que é crime, explica. Né? Tudo aquilo que pode ferir dignidade, ou algo físico, ou que vai contra a lei, que é proibido, enfim. Porque às vezes o proibido gera uma tentação, a pessoa tem interesse na coisa da proibição, né? Infelizmente. Mas, para a educação, a gente tem que fazer essas orientações. Então, que o filho saiba, ao pé da letra, que ele não deve nem compartilhar, nem armazenar. E que também deve, se receber qualquer situação como essa, conversar com os pais, para que os pais possam, inclusive, saber o que fazer. Porque pode ser algum colega, algum conhecido, alguém do circuito ali daquela pessoa, e os pais podem logo conseguir amenizar a situação se eles também souberem. Então, os adultos vão saber fazer coisas que os jovens não vão saber. Então, não compartilha, não armazena e fala para mim, os pais têm que fazer isso com os filhos, fala para mim o quanto antes para a gente poder resolver essa situação. E, acima de tudo, a gente também está ensinando o respeito, né? A empatia. Né? Porque por mais que, será que alguém vai fiscalizar o celular do meu filho? Mas acima de tudo, acho que são esses sentimentos que a gente precisa passar de geração em geração, né, Alexandre? É isso aí. Com certeza, tendo um bom diálogo, acaba tendo uma boa educação também. Tá certo, gente. Obrigada pela participação de vocês. Obrigado. Uma boa tarde e um bom final de semana também, tá joia?